Olá, alunos! Eu sou a professora Marília e vamos para mais uma aula de Química. Os objetivos da aula de hoje: revisar o conceito de base ou hidróxido segundo a teoria de Arrhenius, compreender como se constitui o nome de uma base ou hidróxido, identificar as principais bases ou hidróxidos presentes na rotina diária e praticar o conhecimento com atividades. E as perguntas da aula de hoje? Olha só. O que é o número de oxidação NOx de uma substância química? Quais são as propriedades de um metal? Vamos estar respondendo essas perguntas durante a aula de hoje. Para começar, vamos relembrar um pouquinho da teoria de Arrhenius, o que ele fala sobre as bases e os hidróxidos. Olha só. Então, base ou hidróxido é qualquer espécie química que, em presença de água, aumenta a concentração do íon hidroxila, que é o OH-, em solução. Um critério obrigatório para a identificação de uma base é a presença de um único íon negativo, chamado de ânion, liberado na presença de água, que a gente tem ali a hidroxila, que é o OH-. Então, sempre que eu tenho uma base na sua fórmula molecular, vai estar identificado esse íon OH-, que chamamos de hidroxila. Ele sempre vai ser a parte negativa na construção ali da fórmula molecular das nossas bases. Olha só, então uma base possui essa fórmula geral, aonde o M aqui representa um íon que vem de um metal ou o NH4+. Aqui a gente coloca mais X porque sempre vai ser a parte positiva e aí o número que eu vou colocar aqui no lugar do X corresponde a quantas vezes eu estou multiplicando a quantidade de hidroxilas existentes dentro do parênteses. Tá? O OH- ali, a hidroxila, é o íon negativo, então vai ficar com o sinal de menos. Então, o NOx do metal é o mais X e o X embaixo aqui é a quantidade de hidroxilas que vão aparecer nesta fórmula. Vamos relembrar um pouquinho das propriedades dos metais? Olha só. Então, os metais eles têm maleabilidade, ou seja, eles são moles. Por isso temos várias coisas feitas de metais, né? Panelas, portões, janelas, podemos moldá-los em várias formas. Também tem ductibilidade, que é a capacidade de formar fios, né? Bem longos, bem finos, sem arrebentar. São bons condutores térmicos e elétricos, ou seja, conduz eletricidade muito bem e também conduz calor. Por isso, usamos fios metálicos na nossa fiação elétrica das nossas casas, por exemplo. Elevado ponto de fusão e de ebulição, então eles resistem muito bem ao calor, por isso temos as nossas panelas lá, né, feitas de metais. E são resistentes à tração, ou seja, eles não se quebram com facilidade. Essas são as características dos metais. Vamos fazer a atividade 1 agora? Preste atenção. Com base na fórmula geral de uma base ou hidróxido, construa a partir dos íons metálicos a seguir a fórmula molecular da base correspondente. Então temos alguns íons aqui nos dados. Lembre que a soma do NOx, das cargas lá em cima, para qualquer substância é sempre zero. Agora é com vocês.
Vamos para a correção da atividade? Olha só. Como ficaram então as fórmulas moleculares das bases utilizando os íons que foram fornecidos? Para a resolução dessa questão, basta ligar o cátion, que é o íon metálico, ao grupo hidroxila, o OH-, seguindo a estrutura da fórmula geral que estava lá nos slides anteriores. Assim, temos as seguintes fórmulas moleculares para as nossas bases. Então, NaOH, KOH, CaOH2. Então, colocamos esse 2 aqui porque o Ca era mais 2. Então, precisamos multiplicar aqui 2 vezes menos 1, que vale a hidroxila, menos 2. Somando quantidade ali, 0 é o NOx. TiOH2, FeOH3, porque esse ferro aqui estava mais 3 lá nos dados. MnOH4, porque aqui é mais 4, e AgOH, que é Ag menos 1, OH menos, Ag mais 1, OH menos 1 e a soma ali dando 0. Essa é a resposta então da atividade 1. Vamos seguindo, falar um pouquinho sobre o NOx. Então, o número de oxidação NOx de uma substância indica a carga real do íon, isso é, a quantidade de elétrons que o átomo ganhou ou perdeu em um processo químico. Outra definição aceita para NOx é o número de elétrons transferidos em uma reação química. Quanto ao NOx dos metais, pode-se afirmar que alguns metais apresentam NOx fixos e outros metais possuem NOx variável de acordo com as suas características. Então, o NOx ele representa os elétrons que estão envolvidos nas ligações na formação das substâncias. Então, quando eu tenho uma substância sendo formada, ela é formada através do compartilhamento ou da doação, do recebimento de íons. E ali a gente vai do recebimento de elétrons. Então, o NOx vai representar esses elétrons que estão envolvidos na reação química, na formação de uma substância nova. E os metais, alguns têm NOx fixo, vão sempre representar aquele mesmo valor, e outros têm NOx variável. E essa variedade de NOx para o metal depende com quem ele vai estar sendo ligado para formar uma substância. Metal com NOx fixo significa dizer que o número de elétrons perdidos ou ganhos por um átomo são definidos. Os metais com NOx fixos mais comuns são, então, os metais alcalinos, que são da primeira família lá da 1A ou da família 1, e a prata vão ter NOx mais 1. Os metais alcalinos terrosos, que são da família 2A ou família 2, e o zinco e o cádmio vão ter sempre mais 2 como NOx. E o alumínio, mais 3. Então, esses têm NOx fixo. Metal com NOx variável, alguns metais representativos de transição externa e interna apresentam mais de um número de oxidação. Então, a gente tem, por exemplo, o cobre e o mercúrio, que vão variar entre mais 1 e mais 2, o ferro, o cromo, o cobalto e o níquel, mais 2 e mais 3, o estanho, platina, titânio e chumbo, mais 2 e mais 4. Para se determinar o nome de uma base ou hidróxido, é preciso levar em consideração o íon metálico, que é o cátion, que está à frente da hidroxila. Assim, temos que, para metais que formam somente uma base ou hidróxido, isso é, metais de NOx fixo, a nomenclatura é dada por hidróxido de mais o nome do cátion. Então, para dar o nome das bases, utilizamos sempre a palavra hidróxido mais a partícula D e o nome do cátion, caso seja um metal de NOx fixo, que vai formar só uma fórmula molecular de base. Então, vamos ver. NaOH, que é o nosso sódio lá, então hidróxido de sódio. KOH, hidróxido de potássio. ZnOH2, hidróxido de zinco. NH4OH, hidróxido de amônio. CaOH2, hidróxido de cálcio. AlOH3, hidróxido de alumínio. MgOH2, hidróxido de magnésio. Então veja que algumas fórmulas eu tenho OH2, OH3, mas como forma só uma estrutura molecular, só uma substância, o alumínio vai formar somente, aqui nesse caso, hidróxido de alumínio, o magnésio só esta fórmula, MgOH2 para hidróxido de magnésio, o nome fica assim, hidróxido de e o nome do cátion, do metal de onde ele veio. Por sua vez, para metais que formam mais de uma base ou hidróxido, isso é, os metais que têm um NOx variável, há duas possibilidades de nomenclatura. Então, a primeira delas, a carga do cátion, do metal, é expressa em algarismo romano.
Então a gente vai dizer hidróxido de, o nome do cátion, e o NOx do cátion. Veja só. E a segunda, use-se a terminologia ICO para identificar o maior NOx e oso para o menor NOx. Então vai ficar hidróxido de, o nome do cátion e o finalzinho ICO, se for o maior NOx, conforme a tabela dos variáveis que vimos, e oso, o menor NOx, também conforme a tabela. Vamos ver alguns exemplos. Então, o FOH2, hidróxido de ferro 2 ou hidróxido ferroso. FeOH3, hidróxido de ferro 3 ou hidróxido férrico. Tá? Note que aqui a gente está colocando o NOx variável para o ferro. O cobre, CuOH, hidróxido de cobre 1 ou hidróxido cuproso, e CuOH2, hidróxido de ferro 2 ou hidróxido cúprico. Então, nós podemos indicar o número 1 ou 2, né, para indicar a quantidade aqui que está aparecendo no NOx, se o NOx é mais 1 ou mais 2, nesse caso aqui mais 1 e aqui mais 2, ou usar a terminologia oso ou ICO para a nomenclatura. Seguimos mais alguns exemplos. SNOH2, hidróxido de estanho 2 ou hidróxido estanhoso. SNOH4, hidróxido de estanho 4 ou hidróxido estânico. PbOH2, hidróxido de chumbo 2 ou hidróxido pumbloso. PbOH4, hidróxido de chumbo 4 ou hidróxido púmblico, tá? Para o chumbo a gente usa o termo ali do latim plumbo, tá? Para indicar chumbo. Vamos fazer a atividade 2 agora? As bases, segundo a teoria de Arrhenius, são aquelas substâncias que em solução aquosa sofrem a dissociação iônica, liberando como único ânion a hidroxila OH-. Com base nisso, dê a nomenclatura das seguintes bases. Agora que vocês já sabem todas as regras, podem dar os nomes das bases. Agora é com vocês.
Vamos para a correção da atividade? Olha só. Temos as alternativas e queremos saber a nomenclatura. Então, KOH, hidróxido de potássio, né? O K é o símbolo do potássio. CSOH, hidróxido de césio. BaOH2, hidróxido de bário. E SrOH2, hidróxido de estrôncio. Vamos falar um pouquinho agora das principais bases ou hidróxidos que são utilizadas no dia a dia, nas fábricas e muitas vezes até na casa da gente. Vejam só. Então, o hidróxido de sódio, que é o NaOH, é também chamado de soda cáustica. É um sólido branco obtido a partir da eletrólise aquosa do NaCl. Então, a eletrólise é a passagem da eletricidade de uma solução onde eu tenho o NaCl, que é o nosso cloreto de sódio, sal de cozinha, está dissolvido nessa água, aonde vai passar ali uma corrente elétrica e vai dividir, né, os compostos. Utilizada na fabricação de papel, de tecido, de detergente, de alimento, biodiesel, corantes e sabão. Então, quando as pessoas fazem a reciclagem do óleo de cozinha nas suas casas, produzindo sabão caseiro, utiliza-se soda, assim como essa embalagem aqui, né, o hidróxido de soda ou soda cáustica, para fazer o processo da fabricação do sabão. O hidróxido de sódio é usado na fabricação de produtos de uso doméstico, como desentupidores de pia e ralo e remoção de limpeza pesada, aplicado na purificação de derivados de petróleo e óleos vegetais. A próxima base que a gente vai ver agora é o hidróxido de cálcio, que é o CaOH2, também chamado de cal apagada ou cal hidratada. É utilizado no tratamento de água e efluentes como agente floculante. Então, na estação de tratamento, é adicionado hidróxido de cálcio na água, que ele vai fazer a floculação, ou seja, ele vai juntar todas as sujidades da água para que elas formem flocos e fique mais fácil de ser removido no processo de tratamento. Tanto da água para ser consumida, quanto do esgoto para ser levado de volta para o rio. Está presente na fabricação de tintas, argamassas, gesso e cal, utilizado na construção civil. Utilizado como substituto do NaOH em alisadores de cabelo e suplementos de cálcio em formulações utilizadas como fortificante para bebês e fonte de cálcio para o organismo. Então, muitas vezes, quando você compra um suplemento alimentar lá na farmácia que tem cálcio, ele vai ter hidróxido de cálcio como fonte de cálcio para suplementar o cálcio para o nosso organismo. Utilizado para neutralização de ácidos, para o tratamento de couro em curtume, aplicação na agricultura no processo de correção da acidez do solo e na indústria de alimentos é utilizado no refino do açúcar, na produção de bebidas alcoólicas e refrigerantes. Na agricultura, o processo de adicionar o hidróxido de cálcio se chama calagem. É muito comum ser utilizado, então, para corrigir a acidez do solo, para fazer uma nova plantação. O próximo aqui é o hidróxido de alumínio, que é o AlOH3. É derivado do minério bauxita. É um composto cristalino e branco, é matéria-prima para a fabricação de outros compostos de alumínio e é utilizado como enchimento retardador de incêndio, ou seja, está lá nos nossos extintores. Outras aplicações em revestimentos e polímeros na construção de balcões e outras superfícies sólidas, está também presente na produção do vidro e em produtos farmacêuticos e de higiene, também vamos encontrar o hidróxido de alumínio. Para falar um pouquinho sobre a aula de hoje, eu trouxe uma reportagem para vocês, para ter acesso completo, pode apontar a câmera do celular para o QR Code, e o título é o seguinte: Azia ou má digestão? Entenda a diferença e os cuidados. Vamos ler um pouquinho? Então, olha só, a azia é a sensação de queimação no estômago e pode causar dores no peito, irradiando desconforto para o pescoço e garganta. Ela ocorre quando o suco gástrico rompe o esfíncter, anel muscular que separa o esôfago do estômago. A produção de ácido gástrico é feita pelo próprio organismo e é ele que auxilia o processo de digestão dos alimentos. Então, a azia está relacionada a uma quantidade maior de suco gástrico que o seu corpo pode estar produzindo, que está saindo do local onde ele deveria estar.
também chamada de indigestão ou dispepsia. A má digestão é o desconforto no abdômen superior que ocorre logo após as refeições. Ela causa dor abdominal, inchaço, náuseas, vômito, empachamento, entre outros incômodos. Quando o estômago está cheio demais ou consumimos alimentos de difícil digestão, é comum que se apresente alguns sintomas relacionados então à indigestão. Então são conceitos diferentes, né? Tanto nos seus sintomas quanto nas suas funções. O que vimos na aula de hoje então? Revisamos o conceito de base ou hidróxido segundo a teoria de Arrhenius. Compreendemos como se constitui o nome de uma base ou hidróxido. Identificamos as principais bases e hidróxidos presentes na rotina diária. Praticamos o conhecimento por meio de atividades. Espero que vocês tenham gostado e até breve!